gente, sejam bem-vindos para o Ococast, o podcast que conecta com cuidado. Para quem não conhece o Ococast, eu vou apresentar. O Ococast é o podcast feito por extensionistas do Onqueduca, a extensão da Faculdade de Enfermagem de Pernambuco, a Faculdade Nossa Senhora das Graças. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é sensível, muito importante, e a gente vai trazer a visão da enfermagem, o papel da enfermagem, o cuidado, as pesquisas sobre essa área. A gente vai falar sobre o câncer infantil. A gente tem um podcast hoje com um tema que acredito que vocês já viram, já quando foram abrir aí no YouTube, no Spotify, que é o cuidado que transforma, a jornada do câncer infantil. Para somar nessa conversa, trazer toda a profundidade, toda a conexão aqui, o papo ser muito legal, a gente vai trazer a enfermeira que está aqui com a gente, Dani Rodrigues, que ela é pós-graduada em oncohematologia, mestranda em cuidados intensivos pelo IMIP e integrante da equipe de oncologia pediátrica do IMIP, atuando diretamente no cuidado de crianças e adolescentes em tratamento oncológico. Dani, seja muito bem-vinda aqui para o podcast. Quero falar que é um podcast bem tranquilo. A gente quer trazer em tom de conversa mesmo, um papo, porque é o papo entre eu e você e todo mundo aqui que está assistindo. Então, pode se apresentar, falar agora. Oi, gente. Sou Dani, como ele falou, né, enfermeira, oncologista. É um prazer enorme estar aqui participando desse podcast, dessa conversa, de compartilhar, né, um pouco sobre a vivência de enfermagem e oncologia com vocês. Aí, Dani, a gente vai abrir um momento para você se apresentar, falar quem é Dani, Dani mesmo, quem é Dani trabalhando, como é sua atuação hoje na oncologia pediátrica, para a gente e todo mundo que está assistindo conhecer um pouco dessa Dani. Dani, né, mas conhecida como Dani, né, que é a Daniele. Daniele, mas todo mundo me conhece muito como Dani, é enfermeira. Né, uma enfermeira apaixonada pela oncologia pediátrica. Sou muito apaixonada e eu quero que todo mundo se apaixone pela oncologia pediátrica. O meu objetivo é a enfermagem toda ver o quanto a oncologia pediátrica o quanto ela é apaixonante mesmo, sabe? Tem muitos desafios, mas é muito apaixonante. Então, eu sou enfermeira também apaixonada por corrida, porque eu acho que tem isso, sabe? A gente procura esportes que nos desafiam, assim como a enfermagem, né? Que traga desafios em constante mudança. Assim como a enfermagem, porque a gente tem que estar sempre buscando mais conhecimentos em uma constante mudança. Hoje eu atuo no internamento da oncologia pediátrica do IMIP, mas também já atuei bastante tempo no setor de quimioterapia da oncologia pediátrica e tive algumas passagens também na UTI Oncoped, porque a gente, lá no nosso setor, lá no IMIP, a gente gosta que o profissional ele passe por todas as esferas do cuidado ao paciente oncológico pediátrico. Porque aí, em qualquer setor que ele está, a gente consegue conversar melhor com essa família, com esse paciente, explicar como é todo o tratamento lá na oncologia pediátrica. Pronto, então agora a gente vai começar as perguntas para direcionar e fazer esse papo muito legal, mas se quiser mudar o foco, se quiser trazer para deixar a conversa mais dinâmica, a gente pode fazer isso sem problema. Primeiro, eu queria fazer a pergunta, como é o seu dia trabalhando com crianças em tratamento oncológico? Como eu falei anteriormente, eu trabalho na unidade de internamento. Na unidade de internamento, a gente fica muito com os pacientes que estão em protocolo de quimioterapia e pacientes internados pelas emergências oncológicas. E dentro falando de quimioterapia, o enfermeiro ele tem um papel de checar, segundo o protocolo, quais dosagens dessas medicações, das drogas, dos quimioterápicos, como também qual quimioterápico, se ele está dentro ali do protocolo da doença desse paciente. Então, também vai ficar responsável pela administração, que pode ser por via endovenosa, intramuscular, subcutâneo. A gente fica responsável também pelos curativos desse paciente e toda a parte administrativa do internamento. É muito bom ver que tem toda essa parte assim mais técnica mesmo, que a gente sabe, eu que sou estudante, você que já está trabalhando, a gente sabe que tem muita dessa parte técnica, mas as pessoas que estão de fora acreditam que é só chegar naquele momento e fazer o curativo, administrar o tratamento, o medicamento, não vê que tem toda essa parte de controle, de seguir realmente o protocolo, de estar ali fiscalizando, que isso também é trabalho da enfermagem, e eu acho que é importante em todo lugar
lugar que a gente tem aqui, como esse podcast e todo esse meio, está trazendo que a enfermagem tem um papel de controle. De tem que estar ali vendo, é totalmente científico, totalmente... A gente vai falar agora, depois, né? Sim. Sobre a parte da pesquisa, que também é parte da atuação de enfermagem. A gente tem que estar sempre mostrando, e é bom reforçar aqui nesse meio aqui de comunicação. Que é aquele cuidado. O cuidado, mas o cuidado embasado em ciência, né? A ciência do cuidar. Então, o enfermeiro oncologista, ele tem uma grande responsabilidade. Ele faz parte da tripla checagem da medicação, né? Então, a quimioterapia ela vai ser prescrita pelo médico, vai passar pela enfermagem. A enfermagem tem a função de recalcular a dosagem dessa droga e ver se dentro do protocolo que foi escolhido para esse paciente, se é realmente o dia de se fazer aquela droga. E aí a gente também tem a autonomia de ir lá discutir com a equipe médica, com a equipe da farmácia, o porquê diminuiu dose, o porquê estão aumentando dose, o porquê foi trocado o dia da quimioterapia do paciente pelo protocolo. Então, tem toda essa parte também aí da enfermagem dentro da oncologia, porque não é só chegar, evoluir um paciente e colocar uma quimioterapia, tem essa parte. Por isso que é função do enfermeiro administrar a quimioterapia, porque precisa ter todo esse conhecimento, né? A gente precisa ter conhecimento do protocolo, da droga e das dosagens, mas também não é nada assim bem engessado não, tá? A gente vai no dia a dia aprendendo, modificando, né? E exercendo aí a enfermagem muito baseada em ciência. A gente sempre tem que colocar, assim, a enfermagem ela vai ser baseada em ciência, tá? Não é um cuidado aleatório. Sim, né? É bom reforçar. Reforçar, Qualquer oportunidade, no dia a dia, falando com a pessoa, aqui no podcast a gente traz. Porque tinha muito aquela coisa antes, né? A enfermagem é a arte do cuidar. Aí a gente não gosta muito desse negócio de arte do cuidar, não. Eu gosto da ciência do cuidar, porque aqui a gente faz ciência, a gente está pesquisando para poder cuidar do paciente. Não é aquele cuidado aleatório, não é aquele cuidado que nasceu comigo, que eu sei cuidar de outro ser humano, né? É uma ciência para a gente cuidar, direcionar o cuidado diante do quadro do paciente. E é tão ciência, é tão técnico que o cuidado ele varia, porque tem muita gente que acha que o cuidado ele é eficaz para todo mundo. Esse cuidado que a gente tem da gente, que a gente cresce vendo. Que é o mesmo cuidado para todo mundo. Mas a gente vê que nas especializações, a gente está falando aqui hoje de câncer e câncer infantil. A gente não pode dar o mesmo tratamento de um adulto para uma criança. Isso, exatamente. O comportamento é diferente e de criança para criança também. A gente tem que estar fazendo essa mudança, a gente tem que estar adaptando e sempre no científico, sempre no que está no protocolo. Porque se for falar de lei aqui, das leis, né, de enfermagem, que a gente não vai citar, mas estou trazendo, existem várias e a gente tem que adaptar de acordo com a realidade do paciente, o que o paciente está necessitando. Porque tem muito assim, dizer, enfermeiro, ele é generalista. Né? E a gente também tem que lutar por isso, do enfermeiro, ele ser especialista e atuar na sua área. Né? E às vezes, até atuando lá, sou da oncologia pediátrica, aí vem um paciente cardiopede. Aí tem outros profissionais que acham que eu, como enfermeira, vou saber dar um cuidado específico também ao cardiopede. A gente diz, não, gente, cada especialidade é igual ao médico, né? A gente respeita a especialidade da medicina, então a gente também tem que respeitar a especialidade da enfermagem e saber que existe uma linha de cuidado para cada especialidade. A gente, às vezes, como é que eu posso dizer? A base vai ser praticamente a mesma do cuidado, né, para todo paciente, mas aí a gente tem a especificidade de cada paciente diante de cada quadro. E aí também tem muito da oncologia, porque antes a gente só falava em oncologia. E isso englobava oncologia adulto e oncologia pediátrica. Faz pouco tempo que a gente está cada vez mais especificando oncologia adulto e oncologia pede, porque uma criança é muito diferente do adulto. Né? Cuidar de uma criança, os câncer infantil é diferente dos câncer em adulto. O cuidado da enfermagem com a criança é muito diferente do cuidado de adulto. E a gente que trabalha com criança, a gente sempre diz, cuidar de criança não é cuidar de uma miniatura de adulto. É uma criança, então tem toda a sua diferença de um adulto.
É importante isso, porque quando acham que é tudo miniatura de adulto, e a gente esquece toda a carga, todo o processo de vida que o adulto teve, que a criança não teve. É um desenvolvimento neurológico, não só de vida mesmo, de história de vida. Neurológico que a gente tem que entender para como relatar, como chegar nessa criança, como falar. Em uma situação tão delicada, para a criança que está entendendo esse processo, está entendendo a vida e vai ter esse processo nela, que vai acabar atrapalhando e embasbacando ela. A família também, porque a família fica totalmente diferente, a dinâmica familiar muda. Então, a gente tem que entender esse processo. Mas antes, que a gente aqui está embalando em 20 perguntas. Mas o que te motivou a escolher oncologia pediátrica e o que te fez chegar até esse caminho? Qual foi o caminho que tu traçou para chegar onde tu está hoje? Então, eu caí de paraquedas na oncologia, mas assim, foi um paraquedas assim, que disse tem que ser aqui, né? Uhum. Eu caí de paraquedas na sala de quimioterapia, né? Fui chamada para atuar lá na sala de quimioterapia, e logo no início eu fiquei muito assustada, porque vem todos aqueles mitos de que é muito ruim trabalhar com criança, que você vai ver muita coisa, que você vai ver muito sofrimento. E aí eu vi que não era aquilo. Que trabalhar na oncologia pediátrica não era ver sofrimento da criança, era você ajudar a criança a passar por esse processo. Ajudar a criança com o seu conhecimento, com o seu cuidado, a passar melhor por esse processo. E aí eu fui me apaixonando pela oncologia pediátrica e aí comecei a me especializar em oncologia, né? Porque, como eu disse, a gente começa a se especializar em oncologia para depois a gente começar a migrar para a oncologia pediátrica. E uma coisa que me chamou, que me fez me apaixonar ainda foi a paixão dos profissionais que trabalham na oncologia pediátrica, a paixão de cuidar desses pacientes, a paixão de buscar mais conhecimento para cuidar melhor desses pacientes. Então, tudo isso, assim, é muito apaixonante, por isso que eu digo que eu sou apaixonada na Oncoped. É incrível mesmo, tudo o que acontece, a gente vê assim, né? Agora eu tô falando a gente como o público mesmo, que a gente vê todas as campanhas, tem muito filme que fala sobre o câncer infantil, onde tem lá uma criança que está vivenciando o câncer. A gente vê todas as campanhas de palhaçoterapia. Eu tava no setor e eu tava no setor do CEON, na parte de quimioterapia, era adulto, não era infantil, não. Mas você vê, tipo, a animação que tem, porque a gente sabe que é um processo que ele adoece, ele deixa muito, muito cansado. A gente tem que tratar isso mesmo, a gente tem que conversar sobre isso, porque pega muito na parte emocional. Sim. Mas quando a gente entra dentro do setor aqui, que, tipo, são os que estão mais rindo, são que vai tratar mais a gente bem quando a gente chega lá. Como é que tá seu dia? A gente fica até assim, né? Porque você chega, bom dia, como é que tá seu dia? Melhorou, você fez isso, e você fica... Quem é o enfermeiro aqui, hein? Sou eu, A enfermagem é bonita porque, às vezes, você não sabe quem é que está tratando de quem. Se é o paciente que está tratando mais de você ou você que está tratando mais dele. A conexão que a gente tem com a pessoa aí na enfermagem oncológica tem muito isso, eu acredito, pelo contato que tem. Porque a gente tem um contato prolongado com esses pacientes, né? Porque, falando em câncer infantil, a gente tem... o câncer mais comum vai ser a leucemia. O tratamento de leucemia, de uma leucemia linfóide aguda, é de 2 anos e 6 meses. Então, eu vou ter um contato com esse paciente de 2 anos e 6 meses, ele voltando para mim semanalmente. Então, a gente cria um vínculo com esse paciente, né? E apesar de ser uma doença ameaçadora de vida, são pacientes que estão vivendo no tratamento. Porque antes os mitos eram, o paciente está morrendo. Não, gente, ele está vivendo e ele está tratando uma doença. Né? E aí a gente vê essa paixão, a gente sempre também traz isso para o paciente. A enfermagem, toda a equipe multi, a gente fala, você está vivendo e tratando um câncer. Né? Então, quando a gente entra no setor, a gente acaba que vê assim, nossa, esse setor aqui realmente são pacientes vivendo. Né? Apesar de ter uma doença ameaçadora de vida. Muito da enfermagem tem aquela mudança de perspectiva aqui. A gente não está trazendo a melhora da doença. Isso. A gente está trazendo a melhora do paciente, levando vida para o paciente. O foco aqui não é a doença. É uma pessoa que está com câncer, uma criança que está com câncer, mas antes de estar, ela é a pessoa. Isso.
A gente está tratando ali uma vida, a gente está tratando uma criança que vai para o colégio, uma criança que tem amigos, uma criança que tem uma família, que é filho. Que é filho, que é amigo, que é uma pessoa importante, porque às vezes é uma criança que é bem empenhada na igreja, que canta na igreja. E elas cantam pra gente, viu? A gente pede pra cantar. Quando a gente descobre que canta, que desenha, que tem alguma coisa, a gente pede. Os adolescentes que chegam lá não querendo falar muito com a gente no início, depois estão lá bem amigos, curtindo tudo que a gente posta nas redes sociais, sabe? Cria aquele vínculo mesmo. É muito, muito interessante, assim, muito prazeroso. E é importante até para passar por esse processo, ter esse contato mesmo, porque a alegria, o sorriso, quando a gente fala do sorriso, realmente, o sorriso, ele cura. A gente traz aqui, porque o sorriso cura. Porque quando você está passando por um processo que é cansativo, um processo que ele mexe emocionalmente, ele mexe fisicamente, o sorriso, ele cura. Tá passando com uma pessoa que tá ali se importando com você, que tá fazendo você ser feliz, você vai melhorar muito mais rápido. A gente que sabe tira disso. aquele foco, né, da doença em si. Diz aqui, ó, o foco, não vamos deixar o foco na doença, vamos deixar o foco no paciente, em você, em melhorar, em você continuar vivendo, apesar de um tratamento. A próxima pergunta é: por que você acha que ainda é tão importante dar mais visibilidade ao câncer infantil? E a gente vai trazer um panorama tanto dentro da universidade, para a gente que é estudante, que está aprendendo, e dar mais visibilidade para isso, quanto fora da universidade. Então, para dar mais visibilidade, quanto mais a gente fala, mais a gente vai quebrar mitos. Como eu falei anteriormente, né? Quando se fala em oncologia, a gente fala, algumas pessoas já pensam em sofrimento, né? Paciente em cuidados paliativos. Então, eles já vão associando a oncologia à finalidade de vida, a sofrimento. Então, quando a gente dá visibilidade a esse tema, a gente faz, o paciente ele vive durante o tratamento. A gente busca a cura, né? Porque tem gente que acha que é uma sentença de morte. O paciente recebeu o diagnóstico de câncer, ele vai morrer. E aí a gente sempre fala, todos nós vamos morrer um dia, mas enquanto isso a gente tem que viver. Né? Então, quando a gente fala de câncer, quando a gente fala disso, a gente tem que falar e mostrar esse lado. O paciente ele está vivendo, o paciente ele está buscando cura. A cura hoje é muito possível. Quando a gente fala de câncer infanto-juvenil, a gente tem uma taxa de cura muito alta. Quando a gente fala da leucemia, que é o câncer mais comum, quando eu falo câncer mais comum na infância, não é que existe muitas crianças com câncer, que existem muitas, mas assim, que não é uma doença prevalente na infância, né? Porque o câncer infantil, ele é uma doença rara. Então, a leucemia, que é mais comum nesses pacientes, a gente tem uma taxa de cura de 90%. Então, é uma taxa muito alta, né? A gente queria ter uma taxa de 100%, mas nenhuma doença tem essa taxa de cura. Então, quando a gente fala de uma taxa de cura de 90%, 90% desses meus pacientes, eles vão ter cura. Né? Eles vão ter uma sobrevida boa. Então, quanto mais a gente fala desse assunto, tanto para a população, de que se receber um diagnóstico de câncer, ali não é uma sentença de morte, existe cura. Se esse câncer que a pessoa acabou de descobrir, ou o parente, não tem cura, mas tem a possibilidade de uma sobrevida boa, né? Então, quanto mais a gente fala, mais a gente vai quebrar esses mitos e mais a gente também vai deixar tanto a população como os profissionais empoderados. Eu lembro, quando eu estava na universidade, que eu morria de medo de oncologia. Caiu um estágio meu. Me lembro dessa história. Eu fico, meu Deus, acho que a oncologia estava me chamando há tempo. Caiu um estágio meu que era na oncologia, que era no Hospital do Câncer. E me convenceram a não ir, porque era muito triste. Eu ia ver coisas que ia me fazer desistir da enfermagem. E hoje eu vejo que muitos alunos, quando chegam na oncologia, chegam com esse medo. Aí eu digo, olha, não tem medo, aqui vai ser uma especialidade como qualquer outra. Vai ter pacientes internados, vai ter pacientes que vai estar mais debilitados, mas vai ter paciente que você vai olhar e você vai dizer, gente, sério que ele tem um câncer? Né? E esse paciente, ele está lá cheio de vida, vivendo, né? Então, e muitas vezes, eu sou aquela, né, que vou captando todo mundo para fazer residência onco, né? E muitas vezes eu digo, e aí, se apaixonou pela onco? Nossa, agora já é um pensamento também de estudar onco. Então, eu vejo que se eu fosse antes, eu acho que eu teria me apaixonado antes pela oncologia e já teria iniciado bem antes. Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente mostra o que tem na oncologia e como a gente trabalha, mais vai quebrar esses mitos, né?
Sim, agora sobre o diagnóstico. Na sua experiência, como você citou aqui, né? Porque a gente vê muito que hoje, quando sai o diagnóstico de câncer, todo mundo acha, minha vida acabou. Aí a gente queria saber como é esse diagnóstico para a criança que está recebendo e como é para a família. Porque a gente sabe que criança sabe muito Isso, também. é. Porque a gente bota a criança como se ela fosse estar aprendendo tudo agora. Não, tem crianças que têm muito conhecimento e quando a gente está na prática, a gente vê que tem criança que sabe mais que a gente. Sabe, tem criança que você pergunta tudo, ela sabe tudo, ela vai lhe... Eu digo para os meus alunos que eu digo, não se preocupe, meu paciente, ele vai lhe dizer se você está fazendo certo ou não, viu? Os procedimentos. Então, o diagnóstico, ele impacta muito na vida do paciente oncológico pediátrico. Aí, falando novamente da leucemia. A leucemia, assim que ela é diagnosticada, esse paciente ele precisa ficar internado. Geralmente de 15 a 30 dias internado na UTI e unidade de internamento. Então, isso traz um impacto muito grande para a família e para a criança, que antes a criança podia ir para a escola, podia brincar na rua e, de repente, ela está num ambiente. Então, o diagnóstico, o início, ele é muito impactante, tanto para a família quanto para a criança. E aí, os pais, às vezes, vêm com uma queixa logo no início do tratamento. Diz, o meu filho, ele está chorando muito. Isso é normal? Digo, ele é uma criança, mas ele tem sentimentos, né? Ele sabe o que é sofrimento. Mesmo de 1 ano, ou mesmo abaixo de 1 ano, ele sabe o que é sofrimento. Ele vê uma mãe chorando. Então, isso impacta também na criança. E ela deixou de ser criança para ser um paciente que está em cima de uma cama agora internado. Então, isso traz um impacto muito grande, tanto para a família quanto para o paciente. E para a família, porque a família ela precisa estar disposta agora 24 horas com esse paciente dentro de um ambiente hospitalar. Né? E, às vezes, tem família que é do interior e está procurando tratamento aqui em Recife. Então, essa família ela precisa fazer essa troca de município, troca de cidade, ficar mais próxima ao hospital. Então, a gente tem esse impacto na dinâmica familiar. E na dinâmica da criança também, porque agora ela vai ter que começar a se adaptar a essa nova rotina de hospital, de não ir para a escola, porque não é recomendado no início do tratamento oncológico as crianças irem para a escola, porque a escola está lá cheia de doenças da infância, né? Porque juntar um monte de criança num ambiente fechado é para ali, qualquer doença da infância vai toda a classe, a escola toda pegar. Então, ele se vê ali que ele não pode mais ir para a escola. Ele não pode mais ver os primos, que está internado, né? E aí a gente começa aquele papel, aí começa a enfermagem, equipe multi, a gente começa a colocar o paciente na mesma faixa etária, um próximo ao outro, a fazer essa mãe conversar com outra do lado, para conversar, para poder dividir essas experiências, esse impacto ser um pouco menos, mas é muito impactante o diagnóstico. Sim, porque a gente sabe que quando a gente está falando de criança, o convívio dela é muito importante. As relações sociais são muito importantes, porque ela está desenvolvendo esse saber sobre a vida. E ela está desenvolvendo a partir dos outros. É a família, o comportamento da família, são os amigos. Então, quando tem essa retirada brusca da realidade em que a criança estava vivendo, que é o colégio, são os amigos, são os primos, a criança tipo, se vê ali, tipo, tudo, ela pode não entender tanto o diagnóstico que a gente passa certinho no papel. Pode não entender o que é leucemia. Sim. Mas pode entender que aquilo acarretou numa mudança de vida muito drástica. Aí está se vendo, como falou, hoje em cima de uma cama do hospital. E é muito importante ver que tem esse rodízio de colocar crianças de faixa etárias perto, porque criança tem que estar vendo criança. Tem que estar tendo essa conversa, essa comunicação, porque é importante. A gente falou aqui do emocional e é muito importante mesmo até para o desenvolvimento, porque a gente tá falando sobre mudanças hormonais, a gente está falando sobre mudanças de conhecimento mesmo da vida. Então tem que ser. E é muito lindo ver que isso acontece na prática mesmo, esse pensamento. A gente pensa muito também no paciente. Às vezes a mãe vem com uns pedidos que a gente tem que vetar, ainda mais que. Porque para a mãe, quanto mais ela ficar isolada com o filho dela, vai ser melhor, porque ela está ali no momento de fragilidade, ela quer colocar o filho dela dentro de uma sala e ficar só ela e o filho, porque ela quer cuidar. E a gente sempre tenta dizer, olha, ele precisa brincar. Ah, mas ele vai brincar como? A gente sempre tenta. A gente tem hoje a classe hospitalar, que antes a gente não tinha, né? Mas hoje a gente tem a classe hospitalar, que professoras, pedagogas vão até o leito do paciente, faz as atividades relativas à idade e ao que o
paciente está fazendo na escola. Então, a gente tem essas pedagogas atuando também. A gente tem uma equipe de TO que também faz muito esse trabalho da criança se movimentar enquanto está internado. E tem a enfermagem ali, que a gente dá desenho para a criança, tenta fazer esse vínculo de amigos, né? Porque a gente precisa que essa criança ela continue desenvolvendo todo o crescimento dela. Então, a gente sempre diz, ela é uma criança, apesar do diagnóstico. Então, não é nem apesar do diagnóstico, ela é uma criança com o diagnóstico. Então, a gente tenta ali modificar. Nosso pensamento sempre é estar modificando o meio para que a criança ela possa se sentir confortável. E aí, quando a gente faz aquelas campanhas de pedir muita doação para criança. Hoje é muito importante também falar que os doutores da alegria, ele tem assim uma atuação muito bonita e muito importante. Porque tem gente que acha que é um palhaço passando no leito. Mas não, às vezes eles ficam esperando o dia, essas crianças. Sabe? Eles passam o dia de terça e quinta. Então, eles já sabem, já se acordam cedo, porque eles já se adaptaram ao horário, já se acordam cedo e já gostam, porque ele traz essa coisa lúdica do tratamento, né? Então, e quando eles estão, a gente não faz nenhum procedimento, porque ele está naquela hora com aquela criança, a gente não faz nenhum procedimento, a gente respeita aquele momento da criança de brincar com eles, né? De brincar, de trazer uma visão de criança para eles. Assim, também é muito importante. Para trazer assim, um impacto amenizado para essa criança do internamento, do tratamento de câncer. E não vá pensando que ela não sabe que ela está doente, não. Ela sabe que ela está doente. Ela olha ao redor, ela vê que tem pacientes que estão sem cabelo. E aí tem umas coisas muito interessantes, que ela vê que o paciente está sem cabelo. No início, ela se assustou. Oi, não tem cabelo ali. Aí depois ela, mas eu quero ser igual. Aí começa aquela relação. Ela se inseriu em um meio, né, onde a maioria não tem cabelo, e ela deseja, já pediram, eles começam a pedir pra gente cortar o cabelo, a gente faz, nossa, como a criança ela se adapta, né? Ela é muito resiliente. E aí traz essa lição também pra gente da enfermagem, nossa, quanto ela vê um lado positivo, mesmo diante desse diagnóstico, né? Mesmo com que para adulto cair o cabelo o fim. E tem criança também, cair o cabelo vai ser o fim, mas a maioria dela diz, não vou mais pentear o cabelo. Né? Não vou precisar pentear o cabelo, não vou precisar mais me importar com o meu cabelo. Agora, eu não tenho mais cabelo e vou ficar bonita igual, porque a gente sempre elogia também. Ai, que careca linda, deixa eu beijar essa careca. Aí eles já começam a querer também ter esses elogios. A criança carrega muito esse significado de resiliência mesmo, de se adaptar, de felicidade, de emoção. Porque é muito daquilo, até quando a gente está falando, né? Ser adulto é, às vezes, tentar buscar a criança interior que a gente tem. Porque a gente tem que ter esse papel. Acho que a vida acaba forçando a gente a ficar mais duro. Não, mas a gente tem que ter essa emoção, a gente tem que resgatar. E é muito lindo. O trabalho com criança é uma caixinha de surpresas, a gente gosta de dizer. Mas a próxima pergunta é, no cenário do Brasil, como você enxerga como o cuidado e a informação sobre o câncer infantil e o que tem que melhorar e qual é a realidade que está hoje? Fugindo de Pernambuco, né? Trazendo para o Brasil inteiro. Hoje a gente tem uma taxa de cura que está crescente. Como eu já disse, né, a gente tem em torno de 90% das leucemias, 90% vão ter cura. A gente tem uma sobrevida crescente também, a gente está crescendo o número de sobrevida de pacientes oncológicos pediátricos, e isso é devido à abertura de novos centros de tratamento, porque antes a gente tinha poucos centros especializados em oncologia pediátrica, que até para a família conseguir chegar até esse centro percorria um longo caminho, né? E às vezes a gente tinha poucos centros também particulares. Hoje a gente já tem bastante centro particular, a gente tem bastante centro 100% SUS. Então, o Brasil ele está crescendo em cuidados oncológicos, né? E aí a gente tem essa taxa de sobrevida, aumentando essa taxa de sobrevida e qualidade de vida do paciente, porque quando a gente não consegue a cura, a gente pensa na qualidade de vida desse paciente. Então, a gente está numa curva de ascensão sobre isso, e é muito bom, né, que a gente vê que a gente está se especializando mais. Existe bem mais aberturas de cursos específicos para oncologia pediátrica, que antes a gente não tinha. Hoje, no AC Camargo, a gente já tem a especialização da oncologia pediátrica. E aí a gente fica pensando que um dia, a gente, com muita fé, vai ter a residência em oncologia pediátrica também, que aqui não tem, em Pernambuco não tem oncologia pediátrica, só tem a oncologia
que é a oncologia geral, né, que eles também passam na oncologia pediátrica, mas a gente vê que está crescendo em ascensão e que cada vez vamos nos especializar mais e conseguir uma taxa ainda de sobrevida ainda bem maior. Sim, é bom ver, porque tudo que foi falado aqui sobre a criação de centros de especialização, a gente está falando sobre acesso à saúde. Isso. E que a gente tem que ver, porque a gente aqui numa região metropolitana, que a gente acha que todo mundo tem acesso. Isso. Mas e a criança do interior? Como é que ela faz? Como é que é a mudança da vida dela? Que foi falada aqui da rotina da família, que tem que mudar para cá. Muitas delas vão viver por aqui, né, durante um mês. E assim, os pais eles vão deixar de trabalhar, né? Porque tem que ter um cuidador principal. Muitas vezes é a mãe, mas aí a mãe não consegue ficar sozinha em Recife. A gente tem paciente que vem do interior da Bahia, né? Porque no interior da Bahia não tem um centro. Na Bahia tem, mas no interior é mais próximo vir para Recife do que ir para o centro da Bahia, para Salvador. E aí muda, a família toda tem que se mudar para cá, né? Então, quando a gente fala que tem mais abertura de centro, a gente fala que esse paciente ele vai ser diagnosticado mais rapidamente, vai ter esse acesso a esse centro mais rápido, a família não vai precisar modificar tanto a dinâmica, né, da família para poder tratar esse paciente. Então, é muito enriquecedor também, assim, para a gente como profissional, mas muito mais para o paciente que vai ter esse acesso. Agora, como a gente é de uma extensão que é composta por estudantes de enfermagem, para tirar essa dúvida, para ajudar a gente que é estudante, que a gente está aprendendo, a gente quer saber um pouco da sua realidade trabalhando como enfermeira. Qual é o papel da enfermagem nesse processo e qual a ação que você faz dentro do seu trabalho que você acha que mais impacta na vida dessa criança? Então, acho que o trabalho que a gente faz que mais impacta é a educação. A educação em saúde, porque não é porque a gente trabalha dentro de uma unidade hospitalar de internamento que a gente não faz educação em saúde. A educação em saúde, ela não para ali só na rede básica, né? A gente faz essa educação desse paciente, dessa família, de forma contínua. A gente precisa todos os dias reforçar os cuidados. São pacientes que, devido à droga, ele começa a ter imunossupressão. Então, são pacientes que ele não pode ficar em ambientes que tenha muita pessoa, aglomerado de pessoas, não podem comer qualquer comida. Então, a gente tem que estar sempre ali reforçando. Olha, vamos ver o que é que vai comer. Tem que comer comidas feitas em lugares confiáveis. E a gente lembra que shopping não é lugar confiável. Que a barraquinha de frente do hospital não é um lugar confiável, né? Então, fazer essa educação em saúde, de falar sobre a ingestão de água adequada, de comer. Porque eles pensam, já estou fazendo aqui a quimioterapia, tomando soro, não preciso comer, não preciso beber. E essa educação em saúde que a gente faz. E também a administração da quimioterapia, de conhecer o protocolo. Um do diferencial do enfermeiro oncologista é ele ter domínio do protocolo, de dominar o protocolo, dominar a droga, a ordem de infusão dessas drogas durante o tratamento. Então, isso vai impactar diretamente na saúde do paciente. Então, a educação em saúde e o domínio do protocolo e dos quimioterápicos faz, assim, total diferença no cuidado. Só para pegar um pouquinho da educação em saúde e para desmistificar. Porque acreditam muito que a educação em saúde é a gente pegar a bula do medicamento e explicar, olha, você tem que tomar de tantas e tantas horas. Acham que a educação em saúde é muito da atenção básica também, mas acontece muito dentro dos hospitais e que vocês podem não estar sabendo, mas a gente está fazendo a educação em saúde agora com vocês. Isso, exatamente. Quando a gente está mostrando a realidade, quando a gente está conversando aqui sobre isso, trazendo em podcast, trazendo no Instagram, trazendo no YouTube, como é a realidade aqui, o Spotify, a gente está levando a educação em saúde e a gente tem que mostrar que o papel da enfermagem ela é muito grande. Não é só sobre falar do medicamento, não é sobre como tem que correr, porque acham muito que quando a gente está colocando um soro, é só ali que a gente estava conversando antes. É só ali descer um pouquinho, acabou. Não tem pronto, técnica ali. A gente, quando a gente está falando sobre alimentação, quando a gente está falando sobre a ingestão de água, o sono, tudo a gente está levando a educação para a vida da pessoa e dando autonomia para aquela pessoa. Que eu acho que o lindo é isso. Não se prende apenas ao hospital e aquele tratamento. A gente leva autonomia para o paciente e autonomia para a criança que de vida normal já está construindo sua autonomia. Então, a gente está participando desse processo. E a gente sempre também educa a criança.
a criança e adolescente. Ah, Dani, mas ele só tem 5 anos. As mães, às vezes, ficam, não, só tem 5 anos. Não, mas ele tem 5 anos, mas ele tem que aprender como tomar a medicação dele, os horáriozinhos, se tem um celular, a gente pede para colocar já os alarmes. Não tem um celular para ficar vendo TikTok, YouTube. Vamos começar a usar esse celular também para a saúde? Vamos marcar a data da volta da consulta no celular com esse paciente, né? Então, isso tudo vai ser educação em saúde também, para o paciente e para a família. Então, aí, às vezes, a gente tem que lembrar, porque a gente pensa assim, mas isso é óbvio. Mas o óbvio, na saúde, ele precisa ser dito. Né? É óbvio que o paciente não pode perder uma consulta. Não, mas a gente precisa dizer, olha, você não pode perder essa consulta. É muito importante. E a gente sempre reforça, olha, é um diagnóstico de câncer. Ele está passando por esse diagnóstico, por esse tratamento, está ocorrendo tudo bem, mas para que continue ocorrendo tudo bem, a gente precisa da ajuda dos familiares e da criança. Então, a gente faz essa educação. Acho muito importante que a gente sempre está lá. Todas as consultas, todos os internamentos, a gente faz essa educação de várias formas. Sobre sua atuação, que é completamente vasta. A gente viu aqui com o pouco que eu falei, ele apresentando, do caminhar da conversa aqui, a gente está vendo que você de conteúdo tem tudo. Mas se você pudesse dizer um acontecimento que mais lhe marcou durante esse processo, essa caminhada, qual seria, para a gente saber? Assim, tem um que acho que foi o primeiro assim, acontecimento que realmente... Porque acho que todos os dias eu tenho algum, assim, que eu digo, é aqui mesmo que eu tenho que estar, fazendo isso. Que eu estava no internamento com uma paciente, ela tinha cerca de 5 anos, era uma criança, uma menina, e a mãe veio desesperada me chamar. Ela estava com sinais e sintomas de bacteremia, estava com tremores, cianose de extremidade, com febre 39 graus, e essa mãe desesperada, chorando. Então, fui lá com minha equipe de técnicos, e aí a importância do enfermeiro de saber o manejo das intercorrências, né? Porque a gente, como eu disse, cada especialidade tem as suas intercorrências. Então, eu cheguei com meus técnicos, a gente começou a ferir os sinais vitais, a fazer todo aquele processo que a gente tem para bacteremia, de coletar exames, de começar as medicações. Eu olhei para a mãe e disse, mãe, eu preciso que você acalme sua filha, abrace ela. E a mãe estava muito nervosa. Eu preciso que você abrace sua filha. Acalma ela para a gente poder fazer. E aí ela abraçou, acalmou a criança deixou a gente fazer tudo. E aí ocorreu tudo bem com essa mãe e com essa criança. E no final do plantão ela me chama chorando novamente e diz, Dani, muito obrigada, porque você me passou uma calma tão grande que ali você me passou que eu poderia ser apenas a mãe que você iria cuidar da minha filha. Obrigada por cuidar da minha filha enquanto eu não posso. Então, ali para mim foi muito emocionante. Eu disse, realmente, aqui é meu lugar, cuidando, deixando uma mãe ser mãe e passando o papel do cuidar da doença realmente para quem entende, que é um enfermeiro. E várias outras situações reafirma, sabe, desse vínculo de quando a família ela confia em você, você faz o seu trabalho e você vê esse seu trabalho trazer benefícios para o paciente, sempre reafirma, não, aqui é meu lugar. Então, todas as vezes que acontece isso, eu digo, não, aqui é meu lugar, sendo enfermeira da Oncopédia, ajudando essas crianças. É importante, realmente, um relato muito lindo. Chega de emocionar aqui, que eu fiquei emocionado, porque a gente vê muito o papel da rede primária mesmo, de atenção e de cuidado. Sim. Então, a mãe é muito importante para a criança, o pai é muito importante para a criança. E a gente vê que a calmaria da rede primária impacta muito na criança, porque ela acaba sendo muito reflexo, como a gente falou, reflexo do meio. Então, se uma pessoa que é muito importante para ela está nervosa, mesmo que ela não entenda o que está acontecendo, ela vai acabar ficando nervosa, porque a mãe dela, que é muito importante para ela, quem é que está vivendo com ela, está nervosa, então ela também vai ficar. Ela já pensa, se minha mãe está chorando, então eu não estou bem. E aí ela aí começa a chorar, né, a se desesperar junto com a mãe. E é lindo ver a confiança que a mãe teve em você. Isso. Porque a gente, muitas vezes, pode ser que a gente tem que manejar para que a rede primária também não seja um atrapalho dentro. Isso. Porque é uma situação que é muito complexa, uma situação que tem muitas questões emocionais, então a gente se depara com uma rede primária que fica assim, ansiosa. Não, porque tem que cuidar do meu filho, tem que tratar meu filho agora. Mas não tem esse conhecimento científico, então não entende que existem etapas, existem momentos de tratamento.
Tem muito isso, e de querer ser prioridade. A gente trabalha... É muito engraçado que eu digo, gente, eu tô trabalhando, todo mundo é prioridade aqui, sabe? Que todo mundo é criança e todo mundo é paciente oncológico. Então, aqui eu tenho que deixar a enfermeira ver qual é a prioridade aí de sinais e sintomas de que eu vou ter que tratar esses pacientes. Mas quando a equipe, ela passa confiança para a mãe, aí a mãe ajuda. A gente sempre diga, eu sempre digo para a mãe, preciso da sua ajuda. Aí ela já fica, ai, como? Aí, acalmando seu filho. Né, se acalme, você pode chorar, pode. Mas na hora que a gente está aqui com intercorrência nele, eu preciso que você seja forte. Aí tem umas que dizem, Dani, eu não consigo. Eu não consigo. Aí eu digo, tá bom, então é melhor que você se retire e a gente vai tentar acalmar essa criança. E muitas vezes ela se acalma também, porque a gente chega e fala, olha para ela e diz, olha, tudo bem. Eu vou começar a fazer procedimento em você. Você quer abraçar? Você quer me abraçar para que outra pessoa faça? Vamos se acalmar, eu preciso fazer isso, eu preciso dar uma furadinha, né? E aí a criança ela começa a se acalmar porque ela não está vendo ali a mãe chorar desesperada. E depois a mãe volta e diz muito obrigada, tem aquela confiança na equipe de que a gente realmente está cuidando dessa criança. E a gente também acaba virando a rede da criança, porque como você falou, é um tratamento que ele em média dura 2 anos. Então, 2 anos a gente atendendo essa criança, estando no convívio dessa criança, então a gente acaba virando essa pessoa também para ela, né? A gente vira referência, assim. Às vezes ela diz, não, eu quero que tia Dani faça a minha keteose. Aí, não, mas tia Dani, às vezes a pessoa não tá, mas tia Dani não tá hoje. Não, mas eu queria ela hoje para fazer minha quimioterapia, porque eu gosto da mão dela. Às vezes, mas todo mundo aí, para poder a gente driblar isso, a gente faz, mas tia Dani, as outras dizem, a tia Dani me ensinou, a minha mão é igualzinha dela, aí elas vão deixando. Mas a gente cria muito esse vínculo aí, a gente acaba sendo também a rede de apoio dessa criança, né? Às vezes ela não consegue desabafar com a mãe, ou dizer alguma coisa, às vezes a gente entra em conflito da família. Eu digo, chegou agora, casos de família, entre enfermagem. E a gente consegue identificar o que é que a criança quer dizer para a mãe. Eu tô ela está me... Sobrecarregando, ela está me protegendo muito. Sim. E eu preciso, eu posso ir ali fora, eu posso brincar com outras pessoas. Né? E aí a gente chega ali fazendo aquela coisa, mãe, por favor, deixa ele ir, ele pode. Aí, se a enfermeira disser que pode, é que pode. Ele tá querendo comer um chocolate, ele pode. A gente, poder assim, não pode, muito. Vamos ver com a nutricionista qual a melhor opção. E aí acaba que a gente vira também essa rede de apoio mesmo das crianças. Aí quando ela descobre nossa rede social, aí se prepare que ela tudo vai perguntar. Enfermagem fora do hospital, assim, digital. Agora, para pegar a parte de desafios, né? Qual o maior desafio que você encontra hoje na sua atuação, assim, na prática, quando você está trabalhando? Se você pudesse citar. O nosso maior desafio é a aderência da família ao tratamento, sabe? Porque a gente tem que convencer a família que o que a gente está dizendo não é uma coisa que a gente está exagerando, né? Então, a gente tem que convencer essa família que a criança ela não pode ir para um shopping quando a taxa está baixa, porque a criança pode pegar uma gripe e ser fatal. Que a criança ela não pode comer comidas feitas fora de casa, porque tem risco de pegar uma infecção e parar numa UTI por conta de uma infecção digestiva, que o paciente comeu alguma coisa que não poderia. Então, nosso maior desafio é fazer a família entender que é um tratamento que vai afastar muito, vai ter aquele afastamento social, que a família ela vai deixar de fazer algumas atividades durante esse tratamento. Então, o nosso maior desafio, para além dos desafios que a gente tem na saúde, né? De recursos. Então, o maior que a gente tem hoje é a aderência da família. Puxando o gancho que a gente falou, que é importante a gente falar o óbvio. Porque como é que está tendo um tratamento e hoje você cita aqui que a maior dificuldade é a adesão ao tratamento. É entender que toda a questão de imunidade por esse processo muda. Então, coisas que a gente via como normal, que é ir no shopping, é comer uma comida assim, uma pedir um delivery, assim. Né? E agora não pode. A gente diz, a mãe vai ter que aprender a ser cozinheira, ou a mãe é alguém da família confiável que vai fazer os alimentos. Aí a gente começa também a puxar a equipe da nutrição
com essa família para que possa ensinar como é que faz a manipulação de alimentos de forma correta. Então, óbvio, vai precisar ser dito. Não pode comer a coxinha que está vendendo na frente do hospital, que faz 3 dias que está lá, minha gente. Né? Então, aí a gente tem que começar a educar e a gente tem essa dificuldade. E, às vezes, tem que acontecer uma coisa com esse paciente, aí comeu a coxinha, teve diarreia, ficou 3 dias numa UTI por conta de uma coxinha. Aí começa, nossa, eu não sabia, a gente faz. Eu tentei avisar, né? Eu falei do meu jeitinho que não poderia comer nada porque pode dar uma diarreia e o paciente sem imunidade não vai ter como combater essa infecção. Já que a gente está falando de família, como é que, tirando agora a enfermagem, tirando os profissionais de saúde, como é que a família pode impactar nesse tratamento, nesse diagnóstico? E a gente trazer aqui também, porque pode ser que familiares de crianças com câncer podem estar assistindo esse podcast no YouTube, escutando no Spotify. Como pode fazer para que melhore, que traga esse momento mais tranquilo, que seja mais leve? O que você falaria aqui de principal? O principal vai ser o apoio. Ser uma rede de apoio para essa família. Porque muitas vezes a mãe, ela não quer que ninguém cuide da criança além dela. Mas ela precisa que, enquanto está internada, que alguém vá pegar roupa para lavar, que vá ficar enquanto ela vai comer. Né? Então, a rede de apoio para um paciente oncológico e para a família é muito importante. Então, às vezes, as pessoas querem, o que eu posso doar? Né? Chega muitas pessoas dizendo o que é que eu posso doar. Às vezes a família chega para a gente da equipe de enfermagem, o que é que eu posso fazer? Tem algum exame que eu possa pagar? Alguma medicação? A gente faz, não, a gente é 100% SUS, não precisa pagar nada, mas você precisa apoiar essa família, ser rede de apoio para a mãe. Às vezes tem filhos que estão em casa, então ficar com esses filhos, mandar uma carta para esse paciente, fazer visita a esse paciente pediátrico, mandar uma carta, um brinquedo, fazer uma videochamada com os primos para que essa criança ela veja que existe também uma vida para além do tratamento. Né? Então, ser rede de apoio. Fortalecer essa rede de apoio vai ser essencial. Famílias que têm uma rede de apoio boa e firme vão passar por esse tratamento de uma forma mais leve, porque ela sabe que pode contar com uma rede de apoio. Porque a gente fala que o paciente que tiver uma intercorrência em casa, foi para casa esse paciente. E aí a gente vai explicar o que são as intercorrências em oncologia, que vai ser febre, é uma intercorrência que tem que ir de imediato para o hospital. Então, se exemplo, a gente está aqui em Recife, e essa criança ela mora em Igaraçu. Se tiver febre, ela tem que vir diretamente para o centro hospitalar, que ela está fazendo esse tratamento. Ela não pode ir para nenhuma UPA, então ela vai precisar de uma rede de apoio, que alguém tenha um carro que traga ela de imediato. Né? Então, a gente sempre fala para a família, está chegando Natal, Ano Novo. Bom, alguém tem que ficar de alerta. Alguém vai ter que ficar nessa festa mais tranquilo, alguém vai ter que dormir um pouco mais cedo, porque se acontecer de madrugada, tem que vir com esse paciente. Então, esse apoio da rede de apoio vai ser essencial. Então, como pode ajudar apoiando essa família nessas coisas aí? Não, nada de extraordinário. Não precisa querer pagar R$1 milhão em uma droga nova, não. Né? Porque aí a gente vai tentando pelo SUS, mas sem rede de apoio. O que a gente fala, né? A parte da saúde pode deixar que a gente aqui resolve. O emocional também é muito importante, o cuidado mesmo, dar aquela atenção, estar ali preparado. E o que a gente fala, eu escuto muito quando eu tô assim na faculdade, né? Aprendendo. Se você é amigo e não pode dar aquele cuidado, porque a gente vê muito de bebê, né? Vou ajudar a mãe, vou pegar o bebê no braço. Você não pode, você não faça só isso não, quer ajudar a mãe, porque às vezes a gente se depara com mãe que tem a criança que está em tratamento, mas tem 3 filhos que estão em casa. E essa mãe que tem que fazer a comida, tem que lavar o prato, tem que cuidar das crianças, arrumar as crianças para ir para o colégio. Agora a gente está falando numa época que está de férias. Sim. Que fica pior ainda, que as crianças estão dentro de casa. Então, você é um amigo que não pode ajudar tanto assim, de estar ali dentro do hospital, no tratamento, ajuda essa mãe, ajuda esse pai, lavando os pratos. Lavando os pratos, lavando a roupa. Casa. Porque pode ser que seja besteira, mas é uma mãe que ela vai tirar uma sobrecarga na cabeça dela de quando chegar em casa, eu vou ter que varrer, vou ter que lavar os pratos, cuidar das outras 3 crianças que eu tenho. E quando ela tá mais leve nesse processo, ela vai ter um cuidado mais leve com a criança. E é, bonito que a gente tem que usar essas estratégias que a gente tem hoje, porque o celular que a gente tem
o computador que a Isso. gente tem, são estratégias que a gente pode trazer essa realidade para a criança. Ela tem que conversar assim com o primo que a gente estava Sim. falando, com o irmão que está no colégio, que não tem tanta proximidade assim durante o tratamento, porque é outra criança que tem que ter a vida dela. Então, a gente tem que aproximar e usar os meios que a gente tem hoje, que é o quê? Uma carta, como você falou, uma videochamada no WhatsApp, alguma forma de estar falando, tá trazendo a realidade. Tipo, a gente fala de fofoca, né? Brincando fofoca, mas a informação de como tá a vida. Ah, e teu primo foi jogar um jogo de futebol e o time dele ganhou. Quando a criança tá sabendo desse processo, ela acaba ficando, assim, mais feliz mesmo. Aí elas dizem, eu quero ir para casa para ver meu primo. Às vezes mostram foto do que os primos mandaram da família. Né? Às vezes nem é só primo criança, não. Tem aqueles primos grandes, né? Os Aí vem os adolescentes. adolescentes, adultos, e eles vêm mostrando pra gente, olha, meu primo ligou, vem cá. E a gente aparece em várias videochamadas. A enfermagem, quando vai lá, olha, minha enfermeira, olha isso. E aí a criança, ela se sente inserida nessa família, porque mesmo estando no hospital, ela começa a ver que ela ainda faz parte da família, né? E então é isso, é fortalecer as relações e ajudando essa família dessa maneira. Agora a gente vai falar um pouco sobre pesquisa, porque a gente tem que trazer que enfermagem hoje faz muita pesquisa. A gente está sempre atualizando, a gente está sempre formando novos protocolos, como você falou, já de seguir o protocolo. É sempre a gente que está atualizando. Então, de onde veio o seu interesse de pesquisar nessa área e como está sendo esse processo? O meu interesse veio por ter uma escassez de literatura da visão da enfermagem na oncologia. Né? Antes a gente tinha até conversado, né, que eu disse que a gente, às vezes, vê muita sombra da medicina. Né? Às vezes, a gente consome muita coisa da literatura da medicina. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu pesquisava e não achava muita coisa, parava no mesmo artigo, nos mesmos textos. A nossa maior dificuldade hoje da pesquisa é a escassez na literatura. Então, eu disse, como é que eu posso? Eu acho que eu vou pesquisar também, sabe? Para ajudar aqui. Vou pesquisar para eu conseguir entender esse meu assunto e para ajudar a enfermagem também a ter mais produção científica, né? Ter mais embasamento nos nossos cuidados. É porque a gente estava falando antes aqui, off-câmera, antes que a gente estava conhecendo mais, né? Conhecendo mais para fazer a conversa dinâmica. E a gente tem que dizer, porque tem muito aquele conhecimento, como se enfermagem fosse uma profissão que está auxiliada à medicina. Então, a gente tem que reforçar que são profissões diferentes, que são complementares, trabalhando na equipe multidisciplinar. E que a gente tem que fazer, sim, pesquisa, a gente tem que fazer novas atualizações de enfermagem. Porque a visão, ela é complementar, mas ela é diferente. A gente tem que ter uma visão diferenciada, um protocolo diferenciado, porque nossa atuação, ela é diferente. Ela está lá ajudando, sim, mas a gente tem uma visão de... Tá vendo a prescrição, como a gente falou, né, antes? Isso. De estar ali vendo a prescrição, ver se ela tá certa mesmo, e depois... Não é a gente que só prescreve. Tem medicações que a gente não prescreve. A gente prescreve, sim, medicação, mas a gente tem que ter esse cuidado mesmo em estar diferenciando, até para não ter a sobrecarga que a gente estava falando. A gente consegue fazer esse filtro, mas como eu disse, a gente faz um filtro, né, da prescrição, a gente faz um filtro dali do que o médico passou. E assim, a enfermagem ela é mais voltada ao cuidado. A parte do diagnóstico vai ser do médico, do tratamento de diagnóstico vai ser do médico, e aí a gente tem que ter aquela ciência do paciente em si, do cuidado diante desse diagnóstico do paciente. Então, a gente tem prescrições de especialidades que a gente consegue fazer ali aquele cálculo, mas não é sempre que a gente consegue pegar todas as prescrições de todas as especialidades. Então, a gente tem especialidades que as prescrições nem passam por eles, né? Mas aí, quando a gente começa a fazer essas barreiras do cuidado ao paciente, que a gente conhece como é o cuidado voltado ao paciente, aí a gente consegue trabalhar mais em ciência. Mas para que a gente possa ter dados, né, eu preciso pesquisar. Então, a minha entrada na pesquisa foi isso. Eu disse, gente, eu estou pesquisando e eu não estou achando muita coisa, não. Né? Então, a enfermagem ela precisa pesquisar. A enfermagem ela precisa começar a se colocar que vista
também na oncologia, porque a gente tem muita especialidade que a enfermagem produz muito, mas na oncologia a enfermagem está ainda, a gente está saindo disso, está muito à sombra da medicina. Né? Porque tem muita gente que tem medo também de pesquisar oncologia. Gente, não, vamos pesquisar, vamos lá produzir. Vamos, se a gente está aqui nessa linha de cuidado, a gente também vai produzir aqui para que eu possa disseminar esse meu conhecimento. Né? Para que eu possa ajudar outras pessoas também a entender a linha de cuidado. Até uma dúvida pessoal agora, fugindo aqui do que tem nessa questão de pesquisa que a gente está falando, que a gente iniciou falando agora. Quando você se deparou, você já falou agora que tem muita escassez dentro da oncologia, porque realmente hoje quando a gente pesquisa, a gente parece que tem uma hierarquia, né? Que são assuntos que são muito falados e outros que têm poucos assuntos falados, poucas pesquisas. Como é que você se deparou quando você foi pesquisar a primeira vez? Que eram muitas pesquisas novas ou mais pesquisas antigas? Porque a gente vê muito de pesquisas antigas que ainda são sim, e tem coisas que a gente pode usar sim. Mas a gente tem que estar sempre se atualizando, porque a realidade do público muda. Hoje a gente tem muito mais acesso a comidas industrializadas, a tela. Então, o panorama da saúde, ele pode ter algumas alterações. Então, você se deparou com muitas pesquisas antigas ou foram mais novas? E como é que você está vendo esse parâmetro das pesquisas mais novas, se está acontecendo? Eu achei muita pesquisa antiga. E era muita coisa antiga e a gente sabe que tem muita base antiga, que é o que vai nos ajudar muito. E assim, por muito tempo. Então, era muita pesquisa antiga e pouca pesquisa de enfermagem. E hoje a gente vê que a enfermagem ela começou a ocupar esse espaço. E aí a gente está tendo pesquisas novas em cima do tema. Né? E temas novos também, porque antes a gente falava mais de intercorrências oncológicas, neutropenia febril. E era muito... Se você for pesquisar oncologia pediátrica, vai falar muito de ou cuidados paliativos, mas também coisas muito antigas, ou neutropenia febril, bem antigo também. E aí a gente está vendo agora que a gente está começando a pesquisar outras linhas de pesquisa, a gente está começando também a colocar tecnologia dentro dessa pesquisa. Como é que a tecnologia ela pode me ajudar no cuidado ao paciente? Né? Como é que essa tecnologia pode ajudar ali ao enfermeiro que está, naquele momento, cuidando do paciente, ele precisa de uma tecnologia que ajude ele a tem uma linha de cuidado mais específica. Então, a gente vê que tem muito agora, está acontecendo esse movimento, né, e que está trazendo muitas melhorias. Agora, seguindo nessa parte de melhorias mesmo, como é que você acha que hoje as pesquisas mais atuais, as pesquisas que estão usando a tecnologia, como você falou, podem ajudar diretamente no cuidado à criança durante o tratamento? Essas tecnologias, elas chegam para a gente já assim, em formas de escalas. Né? Por exemplo, uma tecnologia que ela é fácil de aplicar, né, mas que ela precisa de uma base de ciência. Então, a gente tem algumas escalas que estão chegando para a gente. Antes, a gente não tinha escala nenhuma direcionada para paciente oncológico pediátrico. As escalas que a gente usava eram escalas de pediatria. E aí a gente vê que não estava se adequando. Então, hoje a gente tem já a EVAT, que é a escala de sinais e sintomas de alerta precoce. Essa escala ela nos ajuda dentro dos nossos sinais vitais, que a gente vê no dia a dia. A gente vai colocar dentro dessa escala e ver se algum desses sinais vitais liga um alerta precoce desse paciente precisar de uma unidade de terapia intensiva ou precisa ser reavaliado pelo médico imediatamente. Então, essas pesquisas estão chegando nessa forma e nos auxiliando, porque uma escala é uma coisa que nos ajuda muito. Essa escala, ela foi implementada lá no nosso serviço e ela tem diminuído a ida do paciente para a unidade de terapia intensiva. E quando ele vai de uma forma precoce, antes do paciente ter uma piora clínica muito, muito grande. Então, a gente consegue precocemente enviar esse paciente. Então, essas novas pesquisas, elas nos ajudam a isso, porque antes a gente pesquisava a doença. Doença. Hoje a gente está pesquisando o que é que a gente pode, qual a linha de cuidado em cima dessa doença, o que é que pode nos ajudar a melhorar a sobrevida, o que é que pode ajudar a enfermagem a identificar a piora desse paciente. Então, isso chega assim para a gente com escalas, com vídeos educativos, porque não pense que vídeo educativo não ajuda não, porque é um plantão lá bombando e você não saber usar, por exemplo, a escala e ter um vídeo
rápido de 5 minutos que vai lhe dizer como você usa a escala e você pode aplicar essa escala e detectar se o paciente precisa de uma reavaliação médica urgente ou se ele precisa ir para uma unidade de terapia intensiva, isso vai ajudar e muito. Eu não sabia, não, viu? Eu fiquei chocada. Essa escala nova que está sendo implementada realmente é incrível, porque a gente sabe que quando detecta precocemente, melhora muito em todo. Eu acho que isso para todas as áreas. Quando tem a detecção precoce, auxilia muito nosso trabalho, a questão da melhora mesmo do paciente. Então, realmente não sabia, estou aprendendo muito aqui agora. Fiquei até surpreso. Mas eu queria falar sobre a pesquisa. Você acha que fazendo mais pesquisa vai ter mais, despertar mais o interesse dos estudantes hoje, dos enfermeiros que estão já trabalhando? Quando a gente tem essa crescente de pesquisa, vai puxar mais assim a orelhinha para a área da oncologia pediátrica? Ah, sempre puxa mesmo, porque veja, eu falei de uma escala que a gente tem, né? Assim, e você já ficou bem interessado. Então, quanto mais a gente pesquisa e mostra, olha, porque a gente empodera a enfermagem, né? A pesquisa, ela empodera a enfermagem. Então, quando diz, olha, a enfermagem, ela produz isso aqui. Vê que interessante. Aí, nossa, muito interessante. Vou começar a pesquisar mais sobre, a ler mais sobre. Então, a pesquisa, ela tem esse poder de nos empoderar e de nos fazer despertar essa curiosidade de sempre buscar o mais. De tanto buscar, a gente também tem essa necessidade de produzir a pesquisa. Sim, é tipo, muito. A gente pegou na prática agora, né? Foi pego no pulo. Porque realmente abre muito o olho dos estudantes, das pessoas que já estão trabalhando, porque a gente tem que sempre estar se formando, né? Isso. Então, quando uma nova pesquisa aparece, a gente tem que ir atrás, a gente tem que identificar, a gente tem que se formar na atuação, porque eu acho que toda a atuação em saúde é uma constante formação que você tem que ter. Porque Isso. vira e mexe, algum protocolo atualiza, muitas coisas mudam e você tem que adaptar de acordo com o que a ciência está falando. Então, é muito importante isso da pesquisa mesmo e realmente capta muita gente. Então, eu mesmo agora vou chegar em casa hoje, vou pesquisar sobre essa escala. E quanto mais a gente está falando, quanto mais a gente prova, quanto mais a gente pesquisa, melhor fica tudo. Melhor fica tudo. E fica até o trabalho da enfermagem, como eu disse, o trabalho da enfermagem, a gente direciona esse cuidado melhor. Porque, olha, essa escala, assim, mudou muito a nossa vivência. E a gente tem uma enfermagem empoderada aqui quando a gente... Porque a gente diz assim, paciente não está bem. Não está bem, não. Aí o médico pergunta, bem como? Não estou achando ele muito bonzinho hoje, não. Acho que ele vai intercorrer. Aí o médico faz, então a gente espera, né? A enfermagem, ele sempre diz, a enfermagem diz, a gente acredita, mas tem que esperar para ver. E com escala a gente faz, olha, o paciente está no EVAT, que a gente tem a numeração, e a gente tem as cores da numeração, aí tem o verde, que a paciente continua com os cuidados normais, o amarelo já é alerta, e vermelho ele precisa ser encaminhado para UTI com urgência. Aí a gente já chega para o médico, olha, o EVAT está amarelo, precisa de sua reavaliação e a gente vai começar a ver sinais vitais a cada 2 horas, né? Até esse paciente melhorar. Então, empoderou a enfermagem, empoderou o técnico de enfermagem, ele aplica essa escala e ele já fala pra gente, Dani, EVAT amarelo. Aí eu já vou lá, verifico novamente, vou para a equipe médica. Então, veja o quanto... Né, a pesquisa ela muda assim o nosso dia a dia para melhor e empodera demais. Então essa escala é maravilhosa, pesquise. E eu estou pesquisando sobre ela, tá? Também amo o EVAT. Tanto que a gente falou, assim, puxando do início que a gente tá falando, tira muito aquilo de que enfermagem é apenas o cuidado. Eu tô sentindo, achando que o paciente vai intercorrer. Não, a gente prova. Por causa que a gente usou a escala e de acordo com a escala, que é uma escala comprovada, a gente tá vendo que esse paciente tem que ter a reavaliação. Então é muito importante essa atualização, todos os instrumentos que a gente tem para usar para comprovar o que a gente tá falando. E puxou muito da pergunta assim que eu ia fazer agora. Que é sobre a pesquisa. Como é que você acha que impacta no dia a dia? Foi como eu falei, né? Impacta diretamente no nosso cuidado ao paciente. E ela nos empodera para a gente, quando vai conversar com a equipe médica, com a equipe multi, a gente traz dados. Né? A gente faz, olha, eu sei porque eu vi os sinais vitais, eu apliquei uma escala, né? Eu sei manejar esse paciente, eu entendo de protocolo de quimioterapia, então eu sei que essa quimioterapia não está na
não é indicada, não está no protocolo dele. Eu tenho essa escala, eu apliquei a escala e a escala está me dizendo que esse paciente não é um paciente de enfermaria, é um paciente de UTI, né? Então, ela chega no nosso dia a dia, facilitando também o nosso trabalho, porque veja o quanto era dificultoso para a gente também, porque a gente estava no achismo, né? De ficar dizendo, eu acho que o paciente vai intercorrer, eu acho que não está certo. E quando a gente tem pesquisa, tem linha de pesquisa, tem ali tudo, os dados que nos traz ali, aqueles dados que a gente diz, segundo aqui esses estudos que foram feitos, não dá para se fazer esse procedimento em tal paciente, né? Porque vai chegar algumas especialidades pedindo para a enfermagem fazer coisas que a gente sabe que não pode fazer, mas aí ela só vai me respeitar quando eu trago dados para ela, né? Dani, eu quero que um paciente com plaquetopenia, uma plaqueta abaixo de 15 mil, que você puncione um CTI. Eu já sei que eu não posso puncionar, gente. Se o paciente tem plaquetopenia, eu punciono um CTI, eu tenho um risco de sangramento que eu não vou conseguir controlar porque é um dispositivo, né? Então, o mais indicado é eu puncionar uma veia periférica. Mas, para que eu saiba isso, eu tive que pesquisar. Alguém teve que ir lá fazer uma pesquisa, ver que não dava para conter sangramento de dispositivo para que eu possa dizer isso. Então, as pesquisas, ela nos traz dados para que a gente possa realmente trabalhar de uma forma mais científica. Né? Deixa esse negócio da arte do cuidado. Isso é a ciência do cuidado, saber o que está fazendo. Mas eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho um embasamento para isso. É importante. E vamos fazer pesquisa sobre... Vamos pesquisar e tudo. Mas que toda pergunta que surgiu no plantão, isso daí poderia ser, né? Qualquer coisa pode ser uma fonte de pesquisa, um tema de uma pesquisa. E é importante a criação de novas tecnologias, como a gente falou, porque essa escala é uma tecnologia que a gente usa na prática. Mas tem pesquisas que vai fazer a gente entender o panorama de como estão essas crianças, quem são essas crianças hoje, onde mais acomete, qual é a maior dificuldade, a questão da punção que você falou, são tudo fruto de pesquisas e de temas diferentes. E a gente tem que fazer isso, porque pode ser que hoje minha visão como estudante seja diferente da sua que está atuando, e a gente pode criar duas pesquisas totalmente diferentes sobre o mesmo assunto, que comprovada cientificamente vai interferir muito na saúde. Então, a gente precisa de mais pesquisas, que todo mundo aqui hoje que é estudante, que é trabalhador, porque estudante faz muita pesquisa também, viu? E a gente sabe que estudante faz pesquisa aqui junto com a gente. Então, é importante a gente estar fazendo mais, a gente estar pesquisando, a gente estar atrás, porque tudo respalda no paciente. Tudo respalda na família, na atenção, no nosso trabalho. Então, é importante sempre estar fazendo pesquisa, porque ajuda todo mundo. Todo mundo vai ajudar hoje aqui de Pernambuco, quem não é de Pernambuco, todo o Brasil, o mundo todo. Vai ajudar ao profissional, ao estudante, principalmente ao paciente, né? Porque vai impactar diretamente no cuidado do paciente. Pronto, agora a gente vai finalizar, tá indo para o final, né, desse episódio maravilhoso, cheio de conteúdo, uma conversa. Então, a gente deixa aqui um momento para você falar para os estudantes, para os profissionais de saúde que estão se deparando com essa área, que estão abrindo o olho depois dessa conversa, porque eu acho que muita gente vai se sentir tocado. Vai se interessar, no meu caso, que eu quero visitar, pelo menos, a Onco. De certeza, tem eu aqui, né, como pessoa que ficou tocada, então eu acredito que muita gente que está assistindo esse episódio vai se tocado. Então, uma mensagem para os estudantes, para os profissionais que você quer passar sobre tudo que foi falado e o que não foi falado também. Minha mensagem é a seguinte: a oncologia pediátrica, ela é muito desafiadora, né? Porque a gente está lidando com onco e pediatria. E a gente tem muitos mitos sobre isso, né? Sobre trabalhar com crianças, que é muito prazeroso, sabe? Mas também tem as suas dificuldades. Não vai ser a especialidade mais fácil, jamais. E nem a que vai dar muito retorno financeiro. Também não. Mas vai ser a que vai lhe dar muito retorno satisfatório, sabe? Você vai sentir que ali é seu lugar. A enfermagem da oncologia pediátrica, ela tem uma ação. Você vê o enfermeiro realmente tendo seu espaço, sendo importante no cuidado ao paciente, tendo essa importância dentro da equipe. Então, a oncologia pediátrica, ela nos traz
essa afirmação de que o enfermeiro ele é importante, que o enfermeiro ele é uma chave importante para o cuidado do paciente, né? Que ele também vai influenciar diretamente na vida desse paciente. Então, vamos estudar oncologia pediátrica, vamos se aprofundar nesse assunto, vamos trazer ainda mais ciência aqui, vamos colocar a luz aqui na oncologia pediátrica, que quanto mais a gente fala, mais a gente... como é que eu posso dizer? A gente diminui os mitos e mostra que dá para pesquisar, é uma pesquisa muito rica, né? A gente tem muitas áreas para pesquisar, porque a gente, quando fala de oncologia pediátrica, a gente fala de vários tipos de câncer, né? E a gente fala da pediatria também. Então, é um misto de coisas e que é muito interessante e muito valioso a gente pesquisar. É uma área realmente muito ampla. Aqui tem muito para abranger, muito para pesquisar. E venham, minha gente, venham. Eu quero muito, eu quero muito essa juventude na oncologia pediátrica. Tem muita gente que está para se aposentar. Gente, vamos! E eu sempre digo, um dia eu quero me aposentar. Então, eu preciso também que os jovens aqui comigo, junto, fazendo a onco. Eu acho que vai ter um panorama muito grande. E é como a gente fala, né, assim, da enfermagem geral. Não só enfermagem por amor. É enfermagem pela melhora, enfermagem pela ciência, enfermagem por tudo que a gente faz na prática, quando a gente está estudando, que a gente estude mais, que a gente atenda mais, que a gente faça tudo mais, né? Tipo, cure mais. Que a gente seja agente de cura, que a gente sempre fala lá, que a gente tem até colado na parede. O amor, ele cura. O amor, ele cura porque quando a gente faz o nosso trabalho com amor, a gente se dedica a esse trabalho. Quando a família, ela se encontra em um ambiente que tem amor, é uma família e uma criança que ela sabe que ali é um lugar de cura, né? Então, o amor, ele vai curar muito porque o nosso trabalho, ele precisa de amor, mas ele precisa de muita ciência, né? E a família também precisa sentir esse amor. Então, assim, na oncologia pediátrica é amor para tudo que é lado, né? A gente pro paciente com a gente e é isso. Lotada de emoção essa área. Lotada. Por isso que eu digo, gente, ó, me chamou para falar de oncologia pediátrica, saiba que eu vou falar assim, com muita paixão. E falando, foi um episódio que a gente riu tanto, a gente falou, uma conversa fluida. E é tanto que agora agradecer, né, por tudo que a gente tá chegando ao fim do episódio. Foi um episódio incrível que a gente falou sobre a importância desse assunto, porque é sim fundamental, tá tocando, tá falando sobre isso. Chamando para olhar a área melhor, promover mais ciência, mais pesquisa, como é a atuação, desmistificar muita coisa para saber a atuação da enfermagem sobre esse assunto, tirar os mitos, entender a realidade da criança, como a criança pensa, como a família pensa. E acredito que esse episódio aqui, a sua participação foi incrível nesse processo. Esse episódio ajudou muito a mim, a todo mundo que está aqui assistindo esse episódio agora. Então, agradecer, Dani, por você estar aqui e abrir um momento para você falar sobre o episódio, se tem algo que você quer falar mais, depois de tudo aqui, para agradecer esse processo. A gente, como a extensão, como o Oncocast, está agradecendo e dando esse momento de fala para você. Eu agradeço muito por esse convite. Foi muito, muito boa, muito enriquecedora essa conversa, essa troca, né? Estou sempre aberta para fazer essa troca, essa conversa, né? Porque do mesmo jeito que a gente traz inspiração de vocês continuar pesquisando ou entrar nessa área, ver pessoas interessadas nessa área também nos motiva a continuar, sabe? A continuar pesquisando, a continuar ensinando, a continuar pegando na mão e dizendo, vamos junto, vamos junto. Então, é isso. Quero agradecer muito e dizer, tamo junto, viu? Até a próxima. Se quiser conversar mais, a gente conversa. Tem muito assunto aí. O contato já está formado já. A gente pegou seu número, a gente chama para outro Oncocast, a gente chama para participar do Instagram, alguma ação que a gente sempre está fazendo. E fica aqui agora falar diretamente com vocês, que chegamos a um fim de mais um episódio. Muito obrigado a todos que assistiram, que prestaram atenção, que escutaram a gente até agora, porque esse papo foi maravilhoso, totalmente construtivo, leve. Então, falar para vocês ficarem ligados no nosso Instagram, que é do Onceduca, né? Que da extensão Onceduca. A gente tá aqui no Oncocast, pelo Spotify e pelo YouTube. Aqui no Spotify tá saindo áudio, mas no YouTube tem um vídeo para vocês assistirem, verem aqui nossas carinhas de que tô falando e dar rosto às vozes. Sim. Então, muito obrigado. E esse foi mais um episódio.
Tchau. Tchau.